Salve pessoal, boa tarde. Desculpa aí o improvisado aí, mas foi o jeito que eu consegui ajeitar a luz aí. Vocês não terem a sensação de me ver só pela metade aqui. Pois bem, gente, boa tarde. Saudades de vocês aí do Peixe, né? Esse vídeo que a gente está fazendo hoje aí, ele é um conteúdo da semana passada. Desculpa aí pelo vizinho aí também fazendo obra aí. O conteúdo da semana passada, da semana do dia 20 até o dia 24 de abril, e a gente vai estar abordando o tema da regionalização aí do Brasil, que aparece aí na página 7 de vocês aí, vocês podem ver aqui. Aqui na página 7 de vocês, aqui ó. Que aí para vocês apareceu ao contrário aí. Pois bem, galera, nessa página aparece aí o que? Um mapa do Brasil. O mapa, ele pintado de 5 cores diferentes, essas cores distribuídas pelos estados. E você tem aqui na parte, no canto inferior direito dele, né? Mas aqui para baixo, você tem aí mostrando nada mais nada menos do que o que quer dizer cada cor, né? Então, gente, o que acontece aí? Esse mapa, como ele está explicando, logo aqui na parte de cima, essa parte aqui de cima aqui, ele é um mapa que ele mostra as regiões geoeconômicas do país. Que raiz é isso? Regiões geoeconômicas. Pois bem, como diria um amigo meu tripeiro, desculpa, mecânico, vamos por partes. Região, o que é região? Região é um pedaço de um lugar. É uma área específica dentro de uma área maior. Por exemplo, se a gente for pegar aqui para a realidade do Rio de Janeiro, as chamadas zonas do Rio de Janeiro, elas são regiões, né? Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, são regiões do Rio de Janeiro. Inclusive, a prefeitura ela costuma dividir a cidade em regiões administrativas, né? Que é um pouco diferente dessa lógica de Zona Sul, Zona Oeste mesmo, né? Vocês mesmo aí na rede municipal, nós na rede municipal, a rede municipal é dividida em coordenadorias regionais, né? Ou seja, o que é coordenadoria regional? É a coordenação, né? Ou seja, é a chefia de o comando de uma determinada região. Então, né? Coordenadoria Regional de Educação. Ou seja, o comando da educação daquela região. Então, a região é isso. Ela é um pedaço de um lugar maior, né? Ela é uma parte de um todo, tá? E o que é geoeconômica? Bom, de novo, partiu. Vem do grego Gaia, que quer dizer terra. Gaia era a deusa da terra, né, para os gregos. E o nome geoeconômico vem justamente dessa palavra, Gaia, né, terra. Daí, geografia, quer dizer o quê? Escrita da terra. Geologia, que é o estudo da terra. E, entre outras, né, tudo que você tiver geo tem a ver com terra. Beleza. E o econômica? Econômica tem a ver com economia. Sério, professor? Sério. Economia. E o que é economia? Estou tentando ajustar aqui a Cacilda. E o que é economia? Gente, economia vem do grego oikos, quer dizer casa, nomos, quer dizer lei. É a lei da casa. Mas como assim lei da casa? Não entendi. Bom, quem aí é acostumado a ler jornal ou ver jornais na TV, tipo Jornal Nacional, SBT Repórter e afins, já deve ter reparado que toda vez, provavelmente, a primeira coisa que veio à cabeça quando falou de economia foi dinheiro. Porque normalmente quando a gente vai ver no jornal da televisão, ou no jornal impresso mesmo, ou no celular, quando se fala de economia, se fala de dinheiro, né?
falar dos indicadores econômicos. Aí vem lá o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, é o quanto de dinheiro que o país gerou. Vai falar da balança comercial, né, que é o quanto o país exportou, ou seja, quanto ele vendeu, e o quanto ele importou, que é o quanto que ele comprou, né. Basicamente, você exporta, você vende, você está ganhando dinheiro, e se você importa, você está gastando dinheiro, ou seja, é o quanto de dinheiro que entrou e o quanto de dinheiro que saiu do Brasil, né? Entre outras coisas. Toda vez que a gente vê jornal falando de economia, né, falar de bolsa de valores também, né? Se a bolsa está em alta, se a bolsa está em baixa, né? O valor do dólar, o valor do euro. Normalmente, quando a gente vai ver noticiário de economia, ele está sempre falando alguma coisa a ver com dinheiro. Realmente, economia tem muito a ver com dinheiro. Mas não é necessariamente só sobre dinheiro. Economia, gente, é administração de recursos. É você saber o que você tem disponível e como usar da melhor forma para você ter uma vida confortável, né? Para que não te falte nada na época de carestia e que para você consiga multiplicar os seus recursos. Isso que é a ciência econômica. Ela é a administração de recursos. Não quer dizer necessariamente dinheiro. Dinheiro é um desses recursos, né? Ele pode ser tanto um meio quanto um fim, né? Normalmente para você adquirir esses recursos. Mas não tem necessariamente a ver, não é necessariamente ou obrigatoriamente a ver sobre dinheiro. Tanto é, galera, que o primeiro tratado de economia escrito, que é o Econômico, do pensador grego Xenofonte, um discípulo de Platão, ele escreveu esse... Xenofonte era um pensador grego, mais precisamente ateniense, né? Ele era da cidade de Atenas, né? Vale lembrar que na época que ele escreve esse livro, né? Lá no século IV a.C., a Grécia ela era dividida em cidades-estados, ou seja, né? Cada cidade ela tinha uma autonomia política totalmente diferente, você não tinha um governo central. Na Grécia, cada cidade era um governo diferente, né? O Xenofonte ele escreve isso no IV século a.C. E esse é um livro que ele é considerado meio que um manual do bom cidadão e um manual de administração doméstica. Porque, assim, meio que ele tem esses dois lados. O econômico, ele basicamente, assim, parte dele é uma conversa de Platão com o conhecido, e outra uma situação hipotética do Platão, descrevendo que é um diálogo entre uma esposa e o seu marido. E, gente, esse tratado ele fala de tudo menos de dinheiro. Ele tanto está falando de normas de conduta, do que se espera de um bom cidadão, como do que você tem que fazer para administrar melhor a sua casa, de como plantar, de como colher, de como estocar isso, de como organizar o estoque da casa, além de normas de comportamento da época. Vale lembrar que quando Platão, não, desculpe, Sócrates, Platão era outro discípulo de Sócrates, né? Tanto Sócrates quanto Platão, vocês vão ouvir falar deles muito nas aulas de filosofia ano que vem, tá? Para quem for para o ensino médio. Mas o Xenofonte, quando ele escreve isso, ele está escrevendo numa época que Atenas está dividida, que a Grécia está dividida, e Atenas, o que você tem lá nessa época, um governo bem diferente do que você tem no resto da Grécia, que é um governo democrático, né? Atenas era considerado o berço da democracia, e você tem lá, nessa época, dentro da sociedade lá, você tem uma elite econômica lá, tradicional, que a gente chama de elite fundiária, que são grandes fazendeiros, são pessoas que ganham dinheiro a partir da terra. E o Xenofonte ele era ligado a essa elite, ele está escrevendo a partir disso. E era o hábito entre as elites, né, das mulheres e dos homens se casarem com uma grande diferença. Em geral, você casava garotas de 13, 15 anos de idade com caras de quase 30 anos.
Então, muitas vezes, na prática, esse homem, quando se casa, ele tem que completar a educação dessa garota, quase como se ele fosse um segundo pai para ela, né? Substituir o trabalho do pai, né, na educação. Pois bem, gente, e nessa o Xenofonte, nesse manual que ele escreve do Bom Cidadão, ele vai estar ensinando esses diálogos entre o cara mais velho, uma esposa bem mais nova do que dele, falando sobre certas normas de comportamento dele, ensinando também a ela como organizar o estoque, etc. Até porque, como eu falei, economia é o quê? Administração de recursos. E estocar o que você tem faz parte de você administrar direito esses recursos. Mas agora voltando para a nossa realidade aqui, do nosso mapinha aqui. Então, quando a gente está falando de geoeconômicos, a gente está falando dos recursos que tem disponíveis naquele determinado lugar. Ok? Você está separando o Brasil em áreas e querendo ver as condições e os recursos de cada área. Porque dividir isso. Gente, o Brasil é um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. 8.511.165 quilômetros quadrados, para ser mais preciso. Logo, o que acontece? Um país tão grande como o nosso, ele vai ter uma variedade imensa. Essa variedade que vai se mostrar muitas vezes aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e às vezes mais profundo. Você vê o caso, exemplo. Você reparar esse mapa aqui. A região Nordeste, essa área em azul, a área até que eu nasci, né? Muita gente aí deve se lembrar, eu sou pernambucano de Olinda, né? Criado aqui no Rio de Janeiro, né? Mas nasci lá. Essa área aí, ela é uma região, apesar de ser uma região litorânea, como boa parte do Brasil, ela é o Brasil tem uma costa imensa, né? Apesar de só ter uma, né? Diferença dos Estados Unidos, que tem costa leste e costa oeste. O Brasil só tem uma costa, mas é uma costa imensa, uma faixa litorânea absurdamente extensa. Ela é uma região que, para o interior dela, ou seja, para a área afastada da costa, ela tem um clima que a gente chama de semiárido, que é um clima extremamente quente e seco. Já a região vizinha dela, que é a região norte, vocês olharem aqui essa área em verde, que é a região onde fica a floresta amazônica, é uma região de clima extremamente quente, porém úmido. Por quê? A região norte, simplesmente a região que tem a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia do Rio Amazonas. Então você tem um lugar quente, mas cheio de água. Essa água evapora, volta em chuva. Logo, o que você tem? Se você, por um lado, no Nordeste, você vai ter uma vegetação mais rala. Isso aí, lembra, galera? Estou falando do interior. Litoral é outra história, tá? Você vai ter uma vegetação mais rala, uma vegetação menor, uma vegetação quase sem folhas, uma vegetação com muitos cactos, plantas espinhosas, plantas com caule retorcido, tudo que adaptações que a natureza faz para economizar a perda de água, para armazenar o máximo de água possível. Como é o caso da caatinga. Caatinga não é só aquele futum que você sente quando tira teu pé do tênis depois de ter chegado do baile, não, ou depois de ter chegado da aula ou da pelada, não. Não. Caatinga com 2 As, C-A-A-T-I-N-G-A, é o nome da vegetação típica do semiárido nordestino. Ok? Já no na região norte, região vizinha do Nordeste, região que está na mesma altitude, está assim, na mesma reta, como você tem uma grande bacia hidrográfica lá, você vai ter floresta de mata fechada com árvores imensas, árvores com
grandes folhas. Não é à toa, galera, que o termo em inglês para chamar floresta equatorial é rainforest. Tá? Rainforest, se você for traduzir ao pé da letra, é tipo floresta da chuva, floresta pluvial. Pluvial tem a ver com chuva, né? Do latim pluvium. Pluvium, chuva. Tá? Fluvium, rio. Daí, galerias de águas fluviais, é água que vem de rio. Galeria de águas pluviais, para recolher a água da chuva. Então, galera, essa área, por ter uma grande quantidade de água lá que você vai ter flores, assim, você vai ter uma vegetação exuberante, árvores mais altas, com troncos maiores, com folhas muito grandes, tá? Porque você não tem o mesmo problema de escassez de água que você tem lá no Nordeste. Beleza? Como não tem esse mesmo problema de escassez de água do Nordeste, as plantas são bem maiores, tem folhas bem maiores e tal. E isso tem a ver com recurso também. É um recurso disponível. Você estudar o clima tem a ver com os recursos que você vai ter disponíveis na área. Agora, não é o único recurso disponível. Quando a gente está falando de recursos, a gente está falando de infraestrutura também disponível. A gente está falando infraestrutura, ou seja, o lugar tem como é que é a malha rodoviária da área, ou seja, como é que são as estradas da área, como é que é a rede de água e de esgoto, a rede elétrica, isso tem a ver. Qual é o potencial energético da área, ou seja, o que dá para você produzir de energia lá e como dá. Se, por exemplo, numa área com uma bacia hidrográfica imensa, como é o Amazonas, como é a região norte, daria para você colocar uma hidrelétrica, no Nordeste já não dá. No Nordeste você não tem uma bacia hidrográfica de grande porte, você tem no máximo o Rio São Francisco, que é um rio importante, é um rio grande, mas complicaria um pouco. Então, apesar de você ter uma grande bacia hidrográfica, uma grande hidrelétrica lá em Sobradinho, né, na Bahia, né, mas, no geral, é muito mais racional você usar o quê? É uma região que venta muito, é uma região que você tem muito sol, energia eólica, ou seja, de ventos, né, cataventos, e energia solar. Beleza? Mas assim, não é só isso. Você também saber o tipo de solo da área, o que dá para plantar lá, o que tem de minerais disponíveis lá. Isso tudo é recurso econômico que pode ser aproveitado. Etc. Etc. não. Beleza? Então, gente, quando você... Agora, por que você regionaliza isso? Galera, isso seria uma, em tese, a finalidade disso é você tentar compreender melhor para administrar melhor. Você separa as áreas que têm um certo grau de semelhança para saber ter uma ideia do o que você pode retirar de uma área e o que você tem que colocar lá. Você, quando separa essas áreas em graus de semelhança econômico, geográfico e por aí vai, é para você saber o que tem que ser feito em cada parte do país e também com o que você pode contar de cada parte do país. Pô, essa área aqui é ótima para plantar, essa área aqui ela já tem mais recursos minerais. E também para saber o que precisa. Nossa área aqui precisa mais de irrigação, é uma área muito seca. Não, essa outra aqui precisa de sistema de drenagem. Então precisamos investir mais em transporte fluvial. O transporte fluvial não, desculpa. Fluvial, é fluvial mesmo. O transporte fluvial, ele é muito importante na região norte, em certas áreas do centro-oeste. Centro-oeste, para quem não sabe, aqui ó, vou pegar de novo aqui meu lápis, tá? Essa área aqui em amarelo, tá? Isso aqui é região norte. Região norte não, região centro-oeste. A parte do centro-oeste, gente, também você tem grandes rios, tá bom?
bacia amazônica, ela vai até a área do Centro-Oeste. A área do Pantanal Mato Grossense é uma área extremamente alagada e tal. Então o transporte pluvial lá muitas vezes é o que se tem viável, né? É diferente daqui do Sudeste, que nós usamos o quê? Transporte rodoviário. A gente está falando que o Sudeste, né? Essa área em vermelho no mapa de vocês é a área que nós estamos aqui, né? Rio de Janeiro faz parte do Sudeste. Sudeste é a região mais industrializada do país. A região que a gente usa basicamente o quê? Transporte rodoviário. Uma região que não tem bacias hidrográficas tão grandes, uma região de grandes cidades, uma região altamente povoada. Povoada não, populosa. Não, povoada também. Para quem não sabe, diferença de povoada para populoso, tá? Populoso, você tem muita gente. Povoado, você tem muita gente por quilômetro quadrado. Porque aqui no Brasil, um dos problemas de desigualdade que nós temos é a distribuição da nossa população. O Brasil ele tem uma população de mais ou menos uns 210 milhões de pessoas, mas que quase todo mundo está concentrado no litoral e no Sudeste e no Sul. Aí você tem, por exemplo, áreas como Rio de Janeiro, que se todo mundo marcar para se encontrar no mesmo horário vai dar problema. Rio de Janeiro, São Paulo são cidades inchadas de pessoas, são cidades muito populosas. Você tem áreas como, por exemplo, o Amazonas ou Mato Grosso, que dependendo da área você tem menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Então, quando você está falando de populoso, você está falando de números de pessoas. Quando você fala de povoado, você está dividindo o número de pessoas pela área do lugar. Você está falando de pessoa por metro por quilômetro quadrado. Ok? Então, é o seguinte, aqui na região Sudeste, nós temos muita gente, né? E é uma região desenvolvida, uma região que tem indústrias, uma região que tem é a região mais rica do país, tá? Por causa aqui do Rio de Janeiro, a gente já tem sofrido um processo de desindustrialização absurdo, né? A fábrica Bangu mesmo é um bom exemplo disso, né? De uns tempos para cá, o Sudeste vem ganhando mais com o setor de serviço do que com a indústria, né? Mas isso aí é papo para outra aula. De qualquer forma, gente, a ideia da divisão é você tentar identificar os problemas, os desafios e as potencialidades de cada área, ou seja, o que é necessário fazer e o que já tem que pode ser ajudar de cada pedaço do país. Isso aí é extremamente necessário. Quando que começou isso? Bom, gente, essa divisão que nós temos, ela já tem algum tempo, ela sofreu algumas alterações, mas o esqueleto básico dela, dessa divisão em 5 regiões, foi feita em 1969 pelo IBGE, tá? Foi feita em 1969 pelo IBGE e ela teve algumas sutis alterações por conta de mudanças que nós tivemos nas fronteiras dos estados. Ela fechou, IBGE, para quem não sabe, desculpa, eu esqueci de explicar, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Essa definição que nós temos agora, ela fechou de vez, foi em 1988, quando aprovaram a nossa atual Constituição. Nessa mudança que fizeram, foi criado o estado do Tocantins, que até então ele era um pedaço, ele fazia parte do estado do Mato Grosso. Mato Grosso ele foi dividido, Mato Grosso que já fazia parte da região Centro-Oeste, foi dividido entre Tocantins ao norte e Mato Grosso no sul. E essa parte, que era o norte de Mato Grosso, Tocantins, passou a fazer parte da região norte. Tá? Nós tínhamos 2 territórios, que eram Amapá e Roraima, aliás, 3 territórios, Amapá, Roraima
e Fernando de Noronha. Amapá e Roraima foram emancipados à condição de estados. Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco, ok? Mas essa não foi a primeira proposta de divisão regional que nós tivemos. Existem outras propostas e tal, existem outras teorias. A primeira grande proposta que nós tivemos foi em 67, pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, que ele propôs dividir o Brasil em 3 grandes regiões. Essas 3 grandes regiões eram a Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. O problema dessa região é que ela levava mais em conta fatores físicos e culturais e menos a divisão política, né? Ou seja, a divisão legal de cada estado. Né? Quando a gente fala divisão política, não tem a ver com ideologia, não. Divisão política são os marcos legais de um determinado território. Por exemplo, você pode até dizer que a Caxemira, para quem não sabe, é uma região do norte da Índia, que a Caxemira tem muito mais uma cara de Paquistão do que de Índia. Mas a divisão política que tem lá, ou seja, os marcos de fronteira que tem entre Paquistão e Índia, colocam a Caxemira na Índia. Beleza? Mesma coisa aqui. Por mais que você diga que o norte de Minas Gerais, a região do Vale do Jequitinhonha, tem muito mais cara de interior do Nordeste do que interior de Minas Gerais, ela de interior da Bahia do que interior de Minas Gerais, ela politicamente está no estado de Minas Gerais. As fronteiras definidas daquele estado, ou seja, a divisão política do país, colocam essa região em Minas, não na Bahia. Por mais que você possa argumentar por uma série de fatores econômicos ou climáticos, ou entre outros, que essa região tem muito mais cara de Bahia do que de Minas, ok? Esse é o grande problema dessa divisão política, dessa divisão de 67. Ela não respeitava essas fronteiras legais, essas fronteiras políticas definidas, né? Então, a Amazônia, por exemplo, você englobava todos os estados da região norte. E aí, beleza. Só que, por exemplo, o Mato Grosso, a maior parte dele era localizada na Amazônia, mas a parte sul dele e do hoje atual estado de Tocantins estavam como Centro-Sul. Mesma coisa acontecia o Maranhão. O Maranhão, por essa divisão aí, ele ficou metade no Nordeste e metade para a Amazônia. Mesma coisa aconteceu com o norte de Minas, essa região que eu acabei de falar. Por essa divisão aqui que o Pedro Pinchas Geiger fez, o norte de Minas estaria no Nordeste e o resto todo no Centro-Sul. Sem falar que não levava também em conta as diferenças que você tem culturais e climáticas entre o Sul e o Sudeste, que são não só entre o Sul e Sudeste, como também dos estados de Goiás, do Centro-Oeste, né? Então, ela falhava por esse lado. Bom, galera, por hoje é só aí. Vou tentar manter essa constância aí. Eu devo talvez, né, essa semana botar ainda mais um vídeo para tentar compensar um atrasado meu, mas eu vou tentar, na medida do possível, manter essa constância de um vídeo, um exercício. Já tem exercício para fazer. Vocês podem encontrar também material auxiliar a isso, não só na apostila, mas também essa apresentação que eu consultei aqui enquanto eu falo com vocês. Eu já deixei linkada no post desse vídeo aí no Google Classroom. E, galera, cuidem-se uns dos outros, estejam atentos, só saiam de casa quando necessário, pelo amor de Deus, ok? Quem puder ficar em casa, fique. Cuidem dos seus pais aí, quem tiver,
dos seus filhos. E um abraço para todo mundo, galera. Até a próxima.